Olá, você pode se apresentar, falar seu nome, sua idade, o que você faz hoje em dia. Pode nos contar um pouco sobre sua convivência quando adolescente, por exemplo, como a família e em quais circunstâncias você foi presa, quanto tempo passou e fale um pouco de sua experiência no cárcere para nós. Oi, me chamo Jailda, mas todo mundo me conhece como Jade. Eu tenho 47 anos, atualmente eu trabalho na área da beleza, né? Atendo na minha casa, faço cabelo, depilação, sobrancelhas, que inclusive eu aprendi no cárcere a fazer isso. Sobre a minha infância, adolescência, eu sou cria da favela de Heliópolis, cresci lá, não me vejo em outro lugar, né? Desde pequena sempre estive lá. Morava com a minha mãe, minhas irmãs, nós somos em 4, então minha mãe e mais 3 irmãs. Minha mãe era mãe solo, tinha um bar lá na comunidade. E assim, era líder comunitária, né? Uma pessoa que sempre tá ajudando todo mundo e tal. Foi essa a minha adolescência. Estudei junto com as minhas irmãs, né? E não teve muito nada assim de grandioso, né? Era uma vida normal. Minha mãe sempre muito batalhadora, preocupada, porque nós éramos 4 meninas, né? Ela não tinha marido, então ela sempre tinha uma preocupação com a gente na comunidade. Com relação a como eu fui presa, houve uma investigação, foi um grampo telefônico, e eu fui presa na minha casa com um mandado de prisão. Inclusive essa como é que eu posso falar, essa investigação, quem liderou foi o delegado Cunha, né? Que hoje está aí nas mídias, né? Então, foi ele. E aí eu fui presa em 2013, acusada de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Fui presa 2 anos e 9 meses. Né, isso, os primeiros anos, assim, 1 ano e meio eu passei numa cadeia em São Bernardo, no 7º DP, e de lá fui transferida para PE, que é a penitenciária de São Paulo, e fiquei lá até o meu alvará, que foi em fevereiro de 2016. Você acha que por vocês serem famílias, uma família se tratar só de mulheres, né? Igual a sua mãe, se tá ligado que era, né, a matriz ali, né? Vocês acham que isso tem alguma influência, tá ligado? Até para outras pessoas, a falta, por exemplo, do pai, se teve, se não teve, né? Que muitas vezes nem tem, ainda mais hoje, geralmente, para ter essa inserção no crime, ou para ter, você tá ligado? A inserção de outras pessoas, você tá ligado? Para você tá ligado? Ter se envolvido com o crime. Não, então, não, nem sinto falta, nunca tive, né, falta, nunca senti falta do meu pai. E aí é que eu esqueci de mencionar, mas a minha prisão, ela foi uma prisão injusta, porque eu não devia, tanto que eu fui absolvida depois, né? Quando eu ganhei a liberdade, passou uns 2 meses, eu fui absolvida do processo. Na verdade, foi um grampo telefônico que eles entenderam, nesse grampo estava falando com uma pessoa, eles tiveram associaram, né, a minha conversa com o rapaz e colocou todo mundo no bolo e me acusaram de tráfico. Só que no final de tudo, de 2 anos e 9 meses eu fui absolvida. Né? Até comento que para mim nem não adiantou de nada. Né? Essa absolvição teria que vir antes de tudo isso, né? Para mim isso foi insignificante. Mas não, eu nunca tive contato, né? Porque não era uma mãe muito rígida. E o fato de não ter pai também nunca me fez falta, não. Nunca senti falta, sabe? Será que por vocês serem família de mulheres, tá ligado? Esse forjado, vamos falar assim porque foi um forjado, né? Sim. Tem alguma coisa, alguma relação, tá ligado? Só tem mulheres ali e tá sempre conversando com o pessoal, vamos colocá-la nesse BO também. Então, eu acho que não, sabe? Porque quando eu tive acesso, porque quando eu fui presa eu levei um choque, né? Pensei, gente, mas eu acusada de tráfico de drogas? Falei, meu Deus. E aí depois que você tem acesso a tudo que tá acontecendo, que é do grampo e tudo,
Você vê que foi uma coisa mal feita, sabe? Acho que a pessoa queria aprender e hoje eu vejo que sobre ele realmente ele é assim, ele sai simplesmente prendendo as pessoas, prendeu, e parece que ele só queria realmente prender. E eu fui a bola da vez. Teve outras pessoas também que foi todo mundo absolvido, não foi só eu. Todo mundo foi absolvido no processo. Então assim, você vê que era mais para preencher, sabe? Prender mesmo. Não tinha um motivo assim, né, aparente. Porque começou, quando você pega direitinho o processo, a forma como começou é uma coisa, parece coisa de filme. Que abordaram umas pessoas em São Caetano e meu nome estava dentro de um case de óculos com meu telefone. Eu falei, meu, que loucura é essa? Eu nem conhecia a pessoa que foi abordada. E aí eles começaram, foram juntando e fizeram esse grampo telefônico que foi presa várias pessoas. Acho que foram umas 7 pessoas presas. E agora eu queria que você falasse um pouco da sua experiência dentro do cárcere. Então, quando eu cheguei, a gente sempre ouve falar, né? Mas quando você tá lá, você não sabe. Quando eu cheguei, primeiro que eu fiquei na delegacia, fiquei 21 dias na delegacia. Tinha acho que umas 21 presas lá, 20 presas, né? Então, gente, eram poucas pessoas, né? Tudo bem. Quando a gente foi transferido realmente para cadeia, que lá já tinham mais pessoas, nós estávamos em 30, 35 por cela. E aí quando eu cheguei, eu lembro até hoje, eu não queria entrar, né? Eu fiquei, tipo, me agachei assim, eu fiquei em desespero, vi aquele monte de mulher, tava chovendo muito nesse dia, que foi no meio do ano, junho, julho, e eu não queria entrar. E aí as meninas já começaram a zoar, né? Ficar bolando, né? Zoando. E aí eu acabei entrando e tudo. E quando elas começam a gritar, eu me assustei. Eu falei, meu Deus do céu, gente, o que vai acontecer? Porque quando você tá lá dentro, os policiais falam, vai raspar sua cabeça, você vai virar mulherzinha das meninas. Eu falei, senhor. E aí quando você entra, você não sabe de nada, né? Depois que você entra, que a moça vem conversar, que a presa vem falar como que funciona e tudo, daí eu já dei uma acalmada. Mas assim, a convivência com as meninas foi super tranquila, assim, nunca tive nenhum tipo de discussão, não, a gente se acolhia, né? Claro que tem as tretas, tem as discussões, mas tipo, pra mim tava tranquilo, assim, a relação com as meninas, sabe? Foi bem de boa, eu consegui. Ainda bem que tinham elas, que uma fortalecia a outra, sabe? Eu lembro que eu chorava muito, 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 muito. E tem meninas que já estavam presas na sua primeira, segunda, terceira. Então elas já sabiam, elas me tranquilizavam, porque eu chorava demais, demais, demais. Lá, meu, não vai adiantar você chorar, sabe? Calma, calma, você vai embora. Uma hora vai acabar. E aí você acaba se acalmando, você vê que tem outras pessoas igual você, né? E aí você acaba. É aquilo, deixa o tempo passar. Porque se você chorar realmente, o negócio fica mais tenso. Mas foi tranquila a convivência com as meninas lá. Muitas pessoas saem da prisão e fazem de tudo para esquecer o que houve lá dentro, né? Você foi em busca do conhecimento, acho que você estudou lá dentro ou não, e o que te motivou isso? Você tá ligado? Quem tá fazendo toda essa volta, né? Então, eu não tinha terminado o ensino médio, né? Engravidei muito cedo e tal. E quando eu fui presa, na PE teve a oportunidade de prestar o Enem, foi em 2015, foi o último ano que você conseguia o certificado do ensino médio. E eu prestei. E aí consegui, né? Eu lembro que eu prestei, depois eu saí, que eu peguei o resultado, fiquei sabendo que eu tinha conseguido a pontuação. E aí eu pensei, falei, meu, eu preciso usar esse certificado para alguma coisa. E aí fui fazer, tô na faculdade de Direito, cursando, quarto semestre. Por quê? Porque eu vi que muitas meninas lá também, não só eu, né, não foi só o meu caso, tem casos de outras meninas também que são presas injustamente. Sabe, tem vários casos, ou porque tinha uma menina que ela tava no baile, e, tipo, foi dormir na casa do rapaz que ela conheceu e a polícia acordou dentro da casa do cara, ela foi presa junto. Tipo, ela conheceu o cara no baile. Ou seja, ela não tinha nada a ver, mas ela ficou presa. Eu sei que eu fiquei 2 anos e 9 meses, ela ainda ficou mais tempo do que eu. E assim, para ajudar essas meninas de certa forma, é claro, eu quero trabalhar para ter dinheiro, óbvio, né? Mas o que eu puder fazer para ajudar pessoas que não têm condições, e tipo essas meninas que estão presas lá injustamente, eu quero fazer. Como você já falou sobre, né, as suas relações com as pessoas presas, eu gostaria que você falasse a sua relação, você tá ligado, com as funcionárias e funcionários
desse estabelecimento penal, desses estabelecimentos que você passou, né? Como que era essa convivência, né? Então, na cadeia, no 7º DP, assim, a gente não tinha muito acesso, né, nos funcionários, assim, eu mesma não tinha muito contato. É, então, nunca fui, como é que fala? Nunca me agrediram, né, a não ser verbalmente, claro. Mas assim, eram eles na deles e eu na minha. Não procurava, sabe assim, não queria nem que me notassem. Tipo, nem. E eu acho que a penitenciária, a cadeia de mulher, não sei, eu acredito que seja diferente de masculina, sabe? Eu acho que tem mais diálogo, as meninas conseguem conversar mais com os funcionários, entendeu? Eu acho que rola mais uma conversa, um diálogo. Na PE, na penitenciária, já era mais rígido. Já era mais, tudo é controlado, né? Então já era mais rígido. Mas também tinha um diálogo entre as meninas também, os funcionários. É aquilo, né? Você é humilhada, óbvio, né? E você também não pode se abater, né? Por causa disso, porque senão a cadeia já é ruim, fica pesada 1000 vezes, né? Então, a respeito do que você aprendeu sozinha a trabalhar na área da beleza dentro do cárcere. Como foi esse processo? E depois que você saiu, o que esse conhecimento e experiência te trouxe, né? Então, antes de eu ser presa, eu ajudava minha mãe, né? Eu sou a mais velha das minhas irmãs, então eu sempre ajudei minha mãe. Eu fui presa e, tipo assim, não tinha lógica. Minha mãe, claro, me ajudava, mas eu ficava pensando, falei, meu Deus, ela vai tirar dela pra mandar pra mim. Aí eu pensei, meu, vou fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro aqui dentro. E podia entrar secador, podia entrar chapa. Eu falei, vai ser assim, eu nem sabia fazer nada. Mas aí comecei a fazer, e tem, no dia antes da visita, as meninas tudo se arrumam, né? E aí você vai, cobra, né? Eu fazia e recebia por isso. E aí eu fiquei 2 anos e 9 meses fazendo isso, fazendo o cabelo das meninas. E aí quando eu saí, eu ganhei um curso de uma amiga minha, a Verônica. Ela me deu um curso de design de sobrancelha com certificado, porque até então eu fazia lá na cadeia, mas não tinha certificado de nada, né? Eu aprendi na raça. E ela me deu esse curso, não paguei nada. Ela não vou te ajudar para você dar uma levantada, né? Porque você sai, você não consegue emprego, você não consegue, você tem até vergonha de olhar para as pessoas. E eu saí dessa forma. Com vergonha de andar na rua, tipo, as pessoas. Você sabe que não é todo mundo que tá sabendo que você saiu da cadeia, mas parece que tá todo mundo te olhando. Então eu saí meio com essa vergonha de falar da minha vida, né? Expor. E aí ela me deu essa chance. Aí eu fiz esse curso e comecei a atender. Atendi a domicílio. E aí montei. Meu marido tinha um espaço lá no Heliópolis. Aí nesse espaço a gente levantou um salão. E aí eu comecei a atender ali. E foi a partir da cadeia que eu descobri esse dom, porque até então eu desconhecia. Sobrevivendo, né? Sobrevivendo, exatamente. É bem isso. Aqui a gente vai para o impacto emocional e psicológico, né? De todo esse processo, né? Como a experiência na prisão afetou sua saúde mental e emocional, fazendo enfrentar situações adversas. Quais estratégias você usou para lidar com o estresse e a pressão psicológica, né? Porque a gente queira ou não queira, tudo isso mexe, né? E a Sim. gente acaba, como a gente não tem dinheiro para pagar um especialista, a gente acaba, né, fazendo com que a nossa mente trabalhe a nosso favor. Qual foi essa estratégia que você montou? Como que você conseguiu? Eu nunca esqueço, não vou esquecer nunca. Até dá vontade de tirar. É, porque nesse tempo que eu fiquei presa, minha mãe adoeceu. E quando eu saí, ela acabou falecendo. Mas ela adoeceu por conta da emoção, de eu ter sido presa e tal. E aí também você começa a pensar, pô, não vai adiantar também eu ficar chorando, sofrendo, né? Por conta de uma coisa que passou, mas eu jamais vou esquecer. Então, toda vez que eu puder falar da minha prisão, falar como foi, eu vou falar. Às vezes as pessoas criticam, né? Você ficar expondo a sua vida. Não, mas é uma forma de alertar as pessoas também, né? Como que é. Até hoje, você desconfia de todo mundo, né? Tipo, a pessoa pode ter as melhores intenções, mas você sempre fica com o pé atrás. Você não consegue confiar 100% até que aquela pessoa te mostre o contrário, que realmente ela tá ali pra te ajudar e tal.
eu mesma sempre fico com o pé atrás. Eu conheço a pessoa, ela pode ser a melhor pessoa do mundo, mas eu sempre fico desconfiada. E veio da cadeia, porque na cadeia você fica, é uma apreensão todo dia, e aí você traz isso com você pra rua também, né? Eu não consigo mais agir como eu agia antes, sabe? É bem difícil. E eu fico. Eu acho que depois que eu também saí da cadeia, eu fiquei uma pessoa mais. Eu já era briguenta, brava. Eu fiquei 1000 vezes pior. E às vezes tem coisas que nem compensa, mas eu abro a boca, eu falo, às vezes já até me prejudico por causa disso. Mas é aquilo, eu procuro falar, expor. Talvez o que aconteceu comigo, para não que aconteça com outras pessoas. Né? Eu lembro que quando eu saí eu queria muito denunciar, eu queria muito falar. Mas aí todo mundo quer, tipo, não faz isso, vai se prejudicar e tal. E aí eu acabei deixando. Mas toda vez que eu tenho a oportunidade de comentar, de falar sobre o fato, eu falo. E assim, eu tenho 3 amigas, né? 5 dedos, 3 amigas, que me ajudaram, né? Que estão ali comigo, me apoiando. Nunca foram de apontar, de cutucar, de criticar. Olha, porque isso, porque aquilo, não. Elas sempre estiveram ali dispostas a realmente me estender a mão. Isso também me ajudou muito e me ajuda até hoje. Porque tem dias que quando você começa a lembrar assim, você fica meio triste. Mas assim, elas me ajudaram, minha família também, minha mãe, tadinha. Eu fiquei 2 anos e 9, ela conseguiu me visitar 4 vezes na cadeia, porque ela sofria muito, ela chorava muito, e aí acabava se emocionando e tal. Mas se não fossem elas, não sei o que seria, né? Se não fossem elas hoje também. Eu queria perguntar para você como que foi sua reintegração à sociedade, né? Como foi o processo de reintegração à sociedade, como está sendo, né? Porque é um processo que parece que é para sempre, né? E como que está sendo, né, essa reintegração e quais foram os maiores desafios ou estão sendo os maiores desafios a serem enfrentados. E também como foi quando você saiu do presídio. Eu acho que vem até primeiro, como foi quando você saiu do presídio e encontrou as pessoas que te apoiaram, coletivos ou movimentos sociais, quem te apoiou, né? Que você já falou até das suas amigas, né? Mas fora essas amigas, como que foi essa saída? Você saiu de dentro da cadeia e estamos no mundo de novo. Então, quando eu saí num sábado, né? Deu as trancas, eu não tava nem esperando. Aí falaram o nome, foi aquele desespero. Saí, e até voltei esses dias recentes, agora que teve a saidinha, que a gente foi participar da saidinha, né? E aí passei em frente, nunca mais eu tinha voltado ali, passei depois de sair em 2016. Aí eu passei até chorei dentro do carro. É desesperador, né? Que você não sabe o que te espera, você tá tão acostumado a viver aquele mundinho ali fechado, que você nem sabe o que tá acontecendo. Tipo assim, eu saí, eu tenho minha casa, né? E na ocasião minhas filhas, cada uma foi para um canto, a mais velha foi morar com o namorado, a do meio ficou com a madrasta, a pequenininha ficou com a avó. E minha casa ficou abandonada. Então assim, quando eu fui para casa tinha uma porrada de conta, tinha sido tudo cortado, água, luz, tudo. E aí onde eu falo das amigas, que foram elas que me ajudaram, a gente vai pagar, vamos fazer tudo bonitinho. E elas me ajudaram muito. Sobre coletivos, assim, eu não conheci quando eu saí. Tava até comentando, não é muito falado, né? Pelo menos na minha época, quando eu saí, não tinha esse conhecimento. Conheci o coletivo Nós por Nós, com a Ellen. Mandei uma mensagem no privado, que eu achei tão bacana. Eu falei, nossa, que legal. E eu queria participar e tal, porque acho que tem que ser mais falado, né? Porque às vezes as meninas saem tão desesperadas, elas não têm esse apoio. Tipo assim, não sabe nem pra que direção vai, né? Se não tiver uma família, não tiver uma pessoa ali para te ajudar. No meu caso eu tive, né? Mas não é todo mundo que sai e tem esse apoio. E é legal esses coletivos por conta disso, né? Elas se ajudam, se apoiam, isso é muito legal. Você está conversando com gente que sabe exatamente o que você passou. É diferente eu conversar com uma amiga minha, ela vai me apoiar, vai, mas ela não vai entender, né? Ela não vai saber, ela não vai sentir o que eu tô falando. É diferente de um coletivo, onde todo mundo que tá ali passou por isso, né? Então, que bom que eu encontrei esse coletivo, legal. Foi onde eu também perdi a vergonha de falar, né? Porque você sai com, eu saí muito envergonhada. Tipo assim, porque eu sei como que as pessoas apontam e criticam, né? Até hoje, eu curso direito, esses dias teve uma discussão na sala, porque o professor falou
de bater, de penal falando, né, de bater em empresa, e o rapaz no fundo falou, mas tem que bater mesmo. O cara tá fazendo direito. Aí eu fui a única da sala, né, que levantei e falei, nossa, mas você tá então fazendo o curso errado, você tem que fazer um outro curso, menos direito. E aí já rola uma discussão, já rola um distanciamento. Eu vejo que as pessoas já se distanciam, já sentam longe, não conversam, porque tem esse preconceito. Existe sim, né? E o bom dos coletivos é isso. E quanto mais a gente puder falar, e não é normalizar, né? Mas assim, ver que você não tá sozinha, que tem gente aqui também que tá aqui para te apoiar, né? Que não é o fim do mundo, que tudo passa, sabe? Porque a gente sai desesperada achando que você não vai dar conta. Nesse tempo que eu fiquei presa, eu nunca esqueço, teve um caso de uma menina, ela saiu, teve a hora dela, ela saiu, roubou o celular do diretor para ela voltar para dentro da cadeia. Eu falei, mas como assim, gente? Porque ela não queria sair. Ela não queria sair, ela não queria ir pra rua. Então, e acontece, sim, ela não é a primeira, foi a única que eu vi, mas deve ter outros casos, né? Porque a pessoa tá acostumada a viver aquela vida. Ela se sente, ela acha que ela não vai dar conta. E quanto mais você tiver apoio, e quanto mais falar, é bom, né? As pessoas se desprendem, perdem a vergonha e se sentem apoiadas, é bacana isso, é bem legal. Eu tive apoio da minha família, graças a Deus, mas muitas não têm, né? Muitas é diferente. É a mulher presa do homem preso, né? A mulher presa, até a família vira as costas. Não são todas, mas tem casos que a família não quer saber. O homem não, todo mundo se une, a família toda, a mulher vem em todas as visitas. Você vai na visita da penitenciária feminina e vai na da masculina. Feminina não tem quase, né? Então tem muito isso. Então acho que quanto mais a gente falar é melhor e só faz crescer, né? Acho bem bacana isso. O maior desafio que você enfrentou quando você saiu de lá de dentro, qual que foi? Você viu que você olhava e falava, não sei se eu vou conseguir. Trabalhar. Tipo assim, entrei em desespero. Quando eu fui presa, eu trabalhava, né, numa empresa. E aí você fala, meu, o que, que eu vou fazer na minha vida? Você entra em desespero. Sem R$ 1. Eu lembro que eu saí e ainda fui comer naquele bom prato, que você paga R$ 1. Porque eu não tinha dinheiro. E você. Meu, eu tô aqui falando e tô lembrando, né? De tudo que aconteceu. E você fala que você não vai conseguir. Eu mesma pessoa fala, gente, eu não vou dar conta. Eu não vou. Não vai dar certo, né? E deu, graças a Deus. Aí eu também levantei a cabeça e falei, não, não posso desanimar, porque se você se entregar, realmente não vai mesmo. Mas eu entrei em pânico em como eu iria me sustentar e sustentar minhas filhas. Porque eu já estava na rua, né? Então eu tinha alguma coisa eu tinha que fazer. E aí quando eu ia procurar emprego que tinha que de pedir atestado de UTCD, eu já nem voltava. Você passava na seleção, na entrevista, na seletiva, aí te dava a relação. Ah, tal, tal. Quando eu via lá, atestado de... Eu nem ia mais. Eu nem ia. Porque até então, ainda não tinha sido absolvida, né, pelos primeiros meses, né? Então constava ainda. Então foi bem difícil. E não é fácil não. Agora aqui é o seguinte, quais as experiências que o cárcere lhe ensinou sobre si e a vida? Sobre mim, eu aprendi assim que tudo passa, nada é o fim, nada é eterno. Você vai passar por dificuldade hoje, mas amanhã é outro dia. E não adianta a gente se desesperar, né? No final, tudo dá certo. O que você teria para falar para quem está tendo dificuldades no sistema prisional? Então, acho que a mesma coisa que eu falei anterior. Não, tipo, você não pode se entregar, né? É difícil, mas que bom, assim, que na cadeia feminina, as meninas, uma sempre procura ajudar a outra, sabe? E que bom, que assim, tem as tretas, tem, mas é mais a união das meninas, é legal isso. E não adianta se desesperar, cara, é manter o pensamento positivo, sabe? Pensar que vai sair dali e vai sair, né? Que não é eterno, não é perpétuo, não temos, graças a Deus. E
bola pra frente, não adianta, porque eu chorei muito, 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 muito. E eu lembro que foram os piores dias. Quando eu parei de chorar, o negócio foi ficando mais leve, né? Eu fui ficando mais tranquila, né, pra passar por tudo aquilo, porque não adianta. Você vai ter que passar por aquilo. Ninguém vai passar por você. Então você tem que estar com a mente bem, bem firme e sempre pensando que aquilo ali vai acabar. Agora nós vamos para uma pergunta aqui que é assim, vai sobre, né, repercussões, sobre conhecimento. Eu gostaria de perguntar para você se você já ouviu falar sobre o massacre na Casa de Detenção de São Paulo, né, de 1992, né, que é o massacre do Carandiru. E se você puder me dizer o que você sabe a respeito disso, né? E se ter esse conhecimento sobre esse episódio te deu algum medo ou receio quando você foi para a prisão, né? Porque a gente, querendo ou não, parecia um recado, né, dado, né? Então, toda essa visão que você teve dentro do cárcere, o que, que você ouviu falar sobre o massacre, porque quando você ouviu falar sobre o massacre da casa de detenção, você ainda estava na rua, né? Porque foi muitos anos depois, se der que você foi preso, e o que, que você então teve esse entendimento aqui, quando você foi preso, o que, que as pessoas falavam lá dentro? Então, era, quando aconteceu, né, 92, eu era, acho que eu tinha uns 15 anos, 15 anos, 14, 15 anos. A gente viu, né, porque era, morava na comunidade, então o negócio foi, né, todo mundo ficou sabendo. Eu lembro que eu não tinha muito entendimento, mas eu achei um absurdo, né? E aí, quando eu fui presa, como você não sabe, você não tem entendimento do que acontece lá dentro, você acha que isso vai se repetir. Ideia boba, né? Mas você pensa, você chega a pensar esse tipo de coisa. Na verdade, eu tinha medo quando tem as blitz, né? As blitz eu tinha medo, porque assim, eles entram, parece que eles estão ali sabe? Porque deve é. Então eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa de morte, algo do tipo. E eles entram, né, tudo armado, armando a nossa cabeça e tudo, então é muito desesperador. Mas por conta dos polícia, né? Não das presas. Mas o meu medo sempre vinha quando era dia de blitz. Eu morria de medo, eu ficava em pânico. Eles falavam alguma coisa sobre o massacre? Você já escutou alguns presos se referindo? Não, nunca ouvi. Nem as meninas também nunca vi. Algum comentário, não, nenhum. Nunca ouvi. Agora aqui é o seguinte, nós, né, indo para os finalmente, a gente pergunta, você se considera abolicionista penal? Se sim ou não, por quê? Então, sim, até converso com meu marido a respeito disso. Eu curso direito, né? A prisão, ela não regenera ninguém, ela não educa ninguém. Eu acho que ela só faz piorar. Eu sou um exemplo. É que eu tenho filhas. Mas eu já me vi tão desesperada que acho que se eu não tivesse filhas, eu tinha partido para fazer alguma coisa errada para conseguir dinheiro. Não fiz por conta das minhas filhas, porque a cadeia te dá todo esse respaldo. Eu te ensino uma porrada de coisas. Coisas que você nem fazia ideia, mas dá pra ganhar dinheiro fazendo isso? Dá! Então, assim, você vai porque é mais fácil. Então, a cadeia ela não regenera, pelo contrário, ela deixa você mais revoltada. E dependendo da forma como aconteceu a prisão, você sai, né, pior ainda. Então, eu sou, sim, totalmente contra. Né? Acho que teriam outros meios, acho que um meio que eu também sempre comento, assim, vamos supor, eu não terminei os estudos, vamos fazer uma para essa pessoa pagar, né, pelo crime que ela cometeu, ó, então você vai terminar os seus estudos, se apresentar, não sei como poderia ser feito isso, né, mas acho que o estudo, a pessoa ser penalizada, você não terminou, você vai terminar, concluir os estudos. Acho que teria outras formas de aplicar, né, a lei sem ser a prisão, né, porque a prisão não regenera, não regenera. Quem é você hoje e quais seus planos futuros, né? Então, quem que é a Jade hoje, né? Diferente daquela que entrou, mesmo porque naquela, né? A idade também já era outra, o pensamento era outro. E hoje, né? Quem é você? O que, que você pensa para o futuro, para você, para suas filhas que estão ali do lado, o exemplo que você traz? Eu também costumo falar, eu sempre fui muito de briga. E assim, depois da cadeia, eu não temo mais ninguém. Não tenho medo,
sabe? Se eu tiver que brigar, eu vou brigar. Se eu tiver que discutir, eu vou discutir. Não vai me. Tipo assim, o que aconteceu de pior já aconteceu. Vai acontecer mais o quê? Eu temo a Deus, mas de resto ninguém vai me intimidar, sabe? Não, não existe mais isso, né? É, se eu ver uma coisa errada, eu vou comentar, eu vou falar. É ruim quando a gente fica calada diante de um negócio injusto, sabe? E você meio que compactua. Então eu aprendi isso. A Jade hoje, ela fala, não me calo mais, não temo mais ninguém, não tenho medo, sabe? Não, não tenho medo de nada, de ser presa novamente. Ninguém quer ser preso, mas não é uma coisa que me dá mais medo, sabe? Eu não quero ir presa, óbvio, mas não tem mais aquele desespero, né? Eu vou me calar porque é por causa da cadeia. Acontece muito isso, né? Então não temo mais ninguém, não temo. E depois até da morte da minha mãe também fiquei mais rebelde ainda. Não, 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 só não vai me impor, sabe? Ela não vai me fazer andar naquela linha que ela quer que eu ande, que eu tenho que fazer o que ela quer, o que ela bem entende, o que ela acha que é certo para ela. Então essa Jade não tem mais, não existe. E para o futuro? Então, para o futuro, eu quero me formar, pretendo, só que é aquilo, eu sei que é difícil, né? Eu tenho 47 anos, é cansativo, é exaustivo, e tem dias que você fala, puta, mas vou fazer tudo isso, vai servir pra quê? Tem dias que dá onde rola, bate um desânimo, porque você vê as conversas em sala de aula, os próprios professores, você vê as conversas e fala, meu, o que eu tô fazendo aqui? Isso aqui não é pra mim, porque parece que é um bolinho, sabe? E aí eu fico desanimada, mas depois eu penso, não, já, você tem coisa que você tem que ir até o final. Porque se você não for, né? Tipo, vamos supor que você seja a única, mas você vai estar lá, né? Fazendo tudo o que eles não fazem. É, então eu pretendo muito terminar meu curso de direito, pretendo me formar e exercer a profissão, não me formar e ficar só com o diploma. Eu quero exercer a profissão. Eu sei que é uma coisa, como eu estou no quarto semestre, eu tenho muito tempo ainda, muita coisa pode acontecer, mas o meu desejo do fundo do meu coração é esse, sabe? Pegar o diploma e trabalhar na área.